Então, gente, vê bem. Após aquele período que a gente tem a expressão literária que a gente estava vendo no trovadorismo, certo? Então, após aquele período de Idade Média, né, a gente tem que, mais ou menos, entre os anos de 1350 e 1450, não temos notícia, certo? Então, podemos colocar aqui que não tem notícia de uma circulação dos textos poéticos, enfim, daqueles textos que nós vimos, né, no trovadorismo, ou outro texto poético, né, ali em território português. Então, é, não se tem notícia da circulação de textos poéticos em território português, beleza? Mas a gente estava vendo agora há pouco, né, todo aquele movimento de renovação cultural que a coroa portuguesa ali nos domínios do Dom Afonso V tenta promover, certo? Toda a influência que se busca de outros lugares da Europa, fundamentalmente da Itália, beleza? Com tudo isso acontecendo, com o surgimento da burguesia, a burguesia tendo que se apropriar de alguns conteúdos culturais, certo? Até mesmo para poder administrar a riqueza que estava começando a fazer, começando a acumular naquele momento, certo? Com tudo isso, a gente pode perceber que no intercâmbio, né, geral que tinha então entre Portugal e os demais lugares da Europa, entre Portugal e Itália, beleza? A gente vai ver algumas características fundamentais que vão determinar então o tipo de texto que vai começar a ter em Portugal a partir desse período aqui, né? Depois desse período aqui, onde a gente não tem notícia de texto, de circulação de textos poéticos, certo? A partir desse período, né, a gente tem, por exemplo, a chegada de uma forma que a gente já deu uma estudada, né? Se não lembra, volta lá nas aulas sobre formas fixas dentro da lírica e tudo mais. Mas a gente tem a vinda do soneto, por exemplo, certo? O soneto, ele vai, né, para Portugal. Da Itália para Portugal através de Sá de Miranda, num rolê que ele deu lá pela Europa, certo? E o soneto, conhecido como doce estilo novo, então vem com uma novidade, né, quentíssima, fresquíssima, certo? Lembrando, formato do soneto ali, 4-4-3-3, certo? Então, duas estrofes, as duas estrofes iniciais de 4 versos, beleza? E as duas estrofes finais de 3 versos. Lembrando que isso não é tudo, né? Principalmente o soneto ele vem nessa forma também como uma maneira de se adequar a toda aquela intenção que a gente vê que está começando a surgir aqui dentro do humanismo, né? De uma exposição mais racional dos sentimentos, certo? Bem diferente do que estava acontecendo ali dentro da produção lírica, certo? Ou da produção lírica ou satírica no trovadorismo, beleza? Como que aconteceria então essa exposição? Temos que essas duas primeiras estrofes aqui serviria principalmente para uma apresentação e desenvolvimento do tema, certo? Beleza. E que essas duas últimas estrofes, né, para uma conclusão do tema. Vê bem, significa que não vai falar sobre sentimentos, sobre emoções? Não, muito pelo contrário. Sentimentos e emoções são conteúdos fundamentais na produção artística, né? Seja ela qual for, beleza? A questão aqui é que esses sentimentos e essas emoções precisam
dentro dessa concepção de arte que a gente iniciou a discutir agora, a apresentação desses conteúdos emocionais e sentimentais precisa aparecer de forma racional, beleza? Belezinha? Outra característica fundamental que a gente não pode deixar de lembrar quando a gente pensa no humanismo. Outra característica fundamental que a gente não pode deixar de lembrar quando pensa em humanismo é que a gente está falando de um momento de transição, beleza? Então aqui, ó. A gente está falando em um período de transição. Que as mudanças, elas não simplesmente acontecem assim de uma hora para outra, né? É todo um processo histórico. Então, quando a gente pensa na Idade Média, a gente está pensando naquela sociedade teocêntrica, beleza? Aquela sociedade feudal, teocêntrica, né? A gente acabou de ver sobre isso aqui. É o que? Deus no centro, certo? Deus basta. Basta para quê, meu? Para qualquer coisa. Beleza? Explicar as coisas da natureza, as coisas da sociedade e tudo mais, certo? Lembrando que nesse momento, justamente a Igreja Católica é justamente a Igreja Católica que detém, então, todo o poder de explicação, certo? Uma vez que é bem a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que se coloca, né, se declara aí como porta-voz da vontade de Deus. Beleza? Justamente, o humanismo é um momento de transição, pessoal. Aqui, ó. É muito importante a gente ter isso aqui em mente. Beleza? É um momento de transição. Entre essa visão teocêntrica de mundo da Idade Média e uma visão de mundo, a gente já falou sobre antropocêntrica, beleza? Que é o que vai marcar então aí esse início aí da Idade Moderna, beleza? Então, Idade Moderna, a gente está pensando, né, ali no Renascimento Cultural. E o Renascimento tem início aqui no humanismo, beleza? Que é justamente um período de transição dessa visão teocêntrica da Idade Média para a visão antropocêntrica do Renascimento da Idade Moderna. O que é antropocentrismo mesmo? Opa, antropocentrismo. Teocêntrica quer dizer que Deus basta, né? No teocentrismo, a visão é que Deus basta, Deus no centro para tudo, certo? Quando a gente pensa em antropocentrismo, antropos tem a ver aqui com ser humano, beleza? E é uma visão justamente oposta. Uma visão oposta a essa aqui do teocentrismo da Idade Média, beleza? Ser humano no centro. Certo? Aqui, ó. E aí? E aí que é aquilo que a gente estava discutindo, né? Agora há pouco, o ser humano tem que lidar com os próprios pepinos, com os próprios problemas, certo?
tem que assumir a responsabilidade aí pela produção do conhecimento, pelas, enfim, complicações todas ou belezinha. Pessoal, eu quero que fique claro isso aqui, né? Que é uma disputa de poder, beleza? A gente deu uma olhadinha bem rápida ali, né? Bem no grosso, assim, de como surgiu a burguesia, mais ou menos nesse período, né? E mais pra frente a gente vai ver justamente como que nas artes, na literatura vai se expressar todo um projeto mesmo, né? De poder, certo? A partir da burguesia, né? Só que nesse momento que a gente está falando, nesse momento aqui do humanismo, a burguesia está surgindo, né? E é uma questão assim, é interessante também para a burguesia essa visão antropocêntrica de mundo, beleza? Não estou dizendo que são os burgueses nesse momento, necessariamente que vai ser todo o centro de todo esse desenvolvimento, certo? Vamos lembrar que toda a produção cultural nesse período e tudo mais está sob domínio dos nobres, beleza? Então tem toda aquela intenção mesmo da coroa de poder trazer um novo direcionamento cultural, enfim, tudo mais. Só que a questão é que isso também é interessante, né, para a burguesia, a gente vai ver mais pra frente depois também por quê, certo? Mas a gente está falando mesmo de uma disputa de poder, né? Outro acontecimento bastante importante também, que marca esse início aí do humanismo em Portugal, né, é a nomeação de Fernão Lopes, uma figurinha bastante importante. Fernão Lopes é nomeado para guarda-mor da Torre do Tom. Quer dizer o quê? Tombo, né? O arquivo, os registros, né? Os arquivos importantes, os arquivos reais importantes. Tá aí, o Fernão Lopes, sujeito bastante querido aí pela coroa e etc., acaba sendo então nomeado, né, como o guarda-mor desses arquivos, né? Ele vai então buscar preservar, guardar esses arquivos reais, beleza? E é também um cronista muito importante, beleza? Fernão Lopes é um importante cronista. Com suas crônicas historiográficas. Que consiste no registro, né, dos desenvolvimentos, dos acontecimentos em diferentes reinados, certo? E o que vai marcar também essa produção aí das crônicas historiográficas do Fernão Lopes é como ele vai conceber ali o povo português, né? Ele dá alguma importância para o povo português, beleza? Ah, que importância é essa? A importância de coadjuvante dos reis, beleza? Mas dá uma importância. E a gente vai ter também um videozinho falando especificamente aí do Fernão Lopes, beleza?
Mas aí, quando o texto vai da Itália para Portugal, o que pega é o seguinte, né? Se você tem um texto com algumas características formais aí importadas, como a própria ideia do soneto mesmo, beleza? Mas também o metro fixo, né? E que metro que estava sendo utilizado? Principalmente as redondilhas, né? Aqui é a chamada medida velha, depois, que são as redondilhas maior e menor. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas, certo? E redondilha menor. Aqui, mesmo antes, né? Mesmo antes de a gente ver uma utilização muito vasta da chamada medida nova, dos decassílabos, que a gente viu ali quando eu estava olhando para as formas fixas dentro da lírica, certo? Mesmo antes a gente já começa a ver uma intenção, né, bastante forte de utilização desse metro fixo, beleza? Mesmo com essa medida velha aqui, da redondilha maior e redondilha menor, certo? A questão é que se agora a intenção é maior, de um metro ser fixo, essa redondilha maior, essa redondilha menor, eram medidas que apareciam bastante, por exemplo, nas produções medievais, mas que não necessariamente tinham, né, essa intenção de ter aquele metro fixo, beleza? Por quê? Vamos lembrar, no trovadorismo, na produção lírica, né, da Idade Média, a gente tem que, vou escrever aqui, ó, trovadorismo, a produção lírica é acompanhada de um instrumento musical, certo? Pelo menos a declamação e tudo mais é acompanhado de um instrumento musical. O que é o trovador, né? O trovador é aquele que acha, né? Aquele que acha os versos certos, aquele que acha o tom certo, enfim, a melodia certa. Então aqui é a produção lírica com acompanhamento musical. Acompanhamento instrumental. Beleza. Agora, é justamente por isso que a gente tem que o ritmo, nesse período, que era muito determinado pela produção da melodia, certo? Pela produção do que seria esse acompanhamento instrumental, né? Agora, se a gente tem uma maior utilização do metro fixo, qualquer coisa volta lá nas aulas de recursos poéticos, né? Por que metro, quando eu falo quantidade de sílabas poéticas, né? As sílabas dentro de cada verso, a quantidade de sílabas dentro de cada verso, com a entonação, né, específica, com uma variação específica entre sílaba forte e sílaba fraca, né, dá uma noção de ritmo, beleza? Volta lá nas nossas aulas de recurso poético, qualquer coisa, mas ó, isso é um ritmo, né? Bem a variação de uma batida forte e uma batida fraca. Assim como as palavras também têm sílabas mais fortes e sílabas mais fracas, né? Gente, fundamental ver as aulas de recursos poéticos, beleza? Então, se a gente está num período aqui então que esse metro fixo justamente vai estar contribuindo para essa noção de ritmo, certo? Lembrando que esse metro fixo, esse soneto, essas características aí do texto poético chegam em Portugal depois de um período em que não está tendo uma circulação do texto poético, lembra? Aquele período lá de 1350 a 1450, beleza? Quando chega então nesse período, já chega separando aí a produção lírica do acompanhamento instrumental.
Então vamos colocar aqui do ladinho, que já a partir do humanismo a produção lírica é sem acompanhamento instrumental. Beleza? Um nominho bastante importante aí que a gente vai ter também, um videozinho curtinho, né, dedicado a ele, é o do Petrarca, né? Vocês lembrarem lá da nossa aula de gênero lírico e tal, é um nome bastante importante aí para popularizar essa forma de texto, né, de produção de texto, de produção poética, que depois vai vir amplamente a ser conhecido justamente como um gênero lírico, beleza? Uma coisa que não pode ficar nebulosa aqui também é a seguinte: se a gente está falando de um período de transição, então justamente que tem uma mudança muito forte acontecendo, mas que ela não acontece bem de uma hora para outra, a gente então vai perceber que as características, né, da produção cultural desse período e tudo mais, vai ser um conjunto de características, né, um conjunto híbrido de características que a gente encontra na produção artística da Idade Média, que a gente encontra também na produção, né, depois no Renascimento, beleza? Por exemplo, a gente tem nesse momento aí, então, o doce estilo novo, soneto e tal. Só que a utilização ampla, intensificada do soneto é uma utilização que acontece de fato no Renascimento, certo? Ao mesmo tempo, se a gente olha para alguns dos grandes nomes desse período, né, pegando um exemplo mais importante para a gente aqui, que é o do Gil Vicente, beleza? E a gente vai ter também um vídeo específico falando dele, né, falando dos autores aí de cada período, mas aqui o Gil Vicente, ele é considerado, né, o pai do teatro português, porque a gente simplesmente não tem assim, notícia, não tem registro de uma produção anterior a dele, do teatro, beleza? Por isso ele é considerado, então, o pai do teatro português. E por que a gente pode dizer que o Gil Vicente tem uma postura humanista, né? Ele tem uma formação, na verdade ele tem uma formação medieval, beleza? Sim, ele tem uma formação medieval. A questão é que ele é um sujeito que lida muito com a questão da religiosidade, né, por exemplo. Beleza? Algo muito presente na obra dele. E a questão é que ele se utiliza também aí do teatro, né, para poder tá trabalhando toda uma questão de moral, de costumes, né, de certo e errado e etc. Essa noção de moral, de costume, de certo e errado, né, a moralidade aqui, no Gil Vicente, vai ter muito a ver com as noções centrais da Igreja Católica, beleza? Tá. E vai servir muito também para as intenções políticas do rei. Beleza? A questão é que, ainda assim, ele vai, por exemplo, empreender muitas críticas em relação a costumes de alguns nomes, beleza, da igreja, por exemplo. Mas, vê bem, muito importante, ele não está aí criticando a igreja, beleza?
Não é que ele critica a igreja, mas sim algumas práticas de algumas pessoas dentro do meio religioso. Beleza? Mas a questão também é que aí hoje a gente vai estar lidando muito com essa questão é, da, das intenções, dos costumes humanos e tudo mais, certo? E aí ele vai estar se inscrevendo justamente nesse limiar aí, nesse meio termo entre uma produção típica da Idade Média e uma produção renascentista, beleza?